Vocês estão, tudo bem? Então, a gente vai começar um novo capítulo hoje, capítulo 7, o Brasil independente. Então, a gente viu no capítulo anterior as independências da América Latina, aonde cada território ficou independente em épocas diferentes, né? De acordo com os interesses dos crioulos da região. Então, no Brasil é diferente. O Brasil continuou aí, após sua independência, com os mesmos territórios, né? Não houve aquela fragmentação que houve na América Latina. Mas, como se deu essa independência, né? O processo de independência vai gerar, são vários fatores que juntos irão aí culminar a independência do Brasil, né? Então, a gente sabe que a gente tem um feriado, que é o dia da independência, que aconteceu aí no dia 7 de setembro de 1822, e quem fez aí, quem está à frente desse momento histórico aí é Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, ele participa aí da nossa história e vai começar aí o período imperial, né? Mas pós-independência, não houve aí muita diferença no modo de vida da população do Brasil, né? A gente tem um retrato aqui, né? Uma pintura do francês Debré, a gente vai falar mais dele daqui a pouco, né? Aonde mostra aí uma dona de escravos, ela está fazendo costura, a filha dela provavelmente está aprendendo a ler, tem um papelzinho com A, B, C, D, e tem negros em volta ali, né, servindo-a. Então, esse é o retrato do Brasil colônia, né, e Brasil independente também, né, tem esse retrato do Brasil. Então, como eu falei, a independência é um processo. Processo é o quê? São vários fatores acontecendo para chegar ao fato histórico, né? Então, a gente está vendo aqui os antecedentes da independência do Brasil, página 334. Né? A gente sabe que esse processo de independência começa com o bloqueio continental. Vamos relembrar o bloqueio continental? O que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental foi um bloqueio decretado por Napoleão Bonaparte, francês, que bloqueou todo o continente europeu de quem, né? Desse território aqui, ó, da Grã-Bretanha ou Inglaterra, né? A Inglaterra é a potência dominadora aí do mundo nesse período, só que estamos aí no século XIX, né? Só que Napoleão ele está fazendo a sua expansão territorial e decreta o bloqueio continental. O que vai acontecer com o bloqueio continental? Nenhum país europeu pode fazer comércio com a Inglaterra. Só que a Espanha e Portugal são dependentes economicamente da Inglaterra, né? Então, a consequência são as invasões destes dois territórios aqui, ó, Portugal e Espanha. E por que Portugal é dependente da Inglaterra, né? Então, a Inglaterra é um dos principais parceiros comerciais dos portugueses, né? Há trocas comerciais e acordos comerciais. A Inglaterra e Portugal vai assinar um tratado chamado Tratado de Panos e Vinhos, que definia as regras do comércio de vinho e de azeite. Portugal, no caso, exportava vinho e azeite para a Inglaterra, e a Inglaterra, por sua vez, trazia aí os tecidos ingleses para Portugal, né? Então, contudo, esse comércio entre portugueses e ingleses foi afetado pelo bloqueio continental, né? E o que Portugal ia fazer? Não tinha outra maneira, estava dependendo da economia inglesa. Então, dessa maneira, o governo de Portugal, Dom João, que é o rei, se viu em uma situação complicada, pois ao mesmo tempo que o comércio com os ingleses era fundamental para a economia portuguesa, corria o risco do seu território ser invadido por Napoleão. E aí, como vai resolver isso, né? Ele resolveu vir para o Brasil com parte da corte portuguesa, transferindo a sede do governo para a colônia. Em 1808, cerca de 4.500 pessoas desembarcaram no Rio de Janeiro.
Aqui tem uma pintura, né, mostrando aí, né, a família real e a corte portuguesa no porto de Lisboa, embarcando para o Brasil. Então, a vinda da família real portuguesa se dá aí pelas invasões napoleônicas, por desobedecer aí, né, o bloqueio continental. Só que quando as tropas de Napoleão chegam a Portugal, a família real não está mais lá, né? Com a ajuda da Inglaterra, eles vêm aqui, se transferem para o Brasil. Então a corte chega no Brasil, né? Mudando aí o cotidiano, os costumes da colônia. Qual a primeira coisa que Dom Pedro vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer está aqui, ó, nesse segundo parágrafo, mas vocês terão que escrever aqui qual é o decreto dele, né? Uma das primeiras medidas que chegaram ao Brasil foi o decreto autorizando a colônia a comercializar com os outros países, acabando com o exclusivo comercial. Não está escrito aqui, mas isso aqui é a abertura dos portos. Vai abrir os portos aí às nações amigas. Acabou o pacto colonial, acabou aquele momento que a colônia só vende para Portugal, não pode vender mais para nenhum outro país. Acabou. Com a vinda da família real agora, a abertura dos portos, né? Então, pode comercializar com qualquer outro país. Nesse caso aqui, com a Inglaterra, né? Então, isso em 1808, que a família real chega aqui. A primeira coisa que ele faz é abrir os portos. Em 1815, já sem Napoleão, encerrando as guerras napoleônicas, foi pedido aí a Dom João que voltasse para Portugal, porque não tinha mais perigo de Napoleão, mas ele não quis. Ele quis continuar aqui no Brasil. Então, ele vai elevar o Brasil a Reino Unido. Então, né, na chegada de Dom João aqui no Brasil, ele vai fazer com que a colônia se modernize, né? Não ficar mais com cara de colônia, até porque a família real está aqui. Então ele vai aí criar o Jardim Botânico. Hoje o Jardim Botânico é uma foto atual, né? Hoje o Jardim Botânico ele está situado lá no Rio de Janeiro, né? No bairro Jardim Botânico. Ele traz aí mudas de espécies de plantas de vários lugares para compor o Jardim Botânico. Vai trazer a Biblioteca Portuguesa para cá, né? Vai criar aí a Biblioteca Nacional, que está aqui, o prédio da Biblioteca Nacional, que também se situa no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, né? Lá era a capital do Brasil. Aqui uma imagem do interior da biblioteca, né? E aqui embaixo a biblioteca por fora, né? Também vai criar aí o Museu de Belas Artes. Esse Museu de Belas Artes, ele fica ao lado da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem essa inovação aí, essa modernização do país com a vinda da família real, né? Então, tem uma imagem aqui também da Biblioteca Nacional, ó. No período que Dom João esteve no Brasil, efetuou diversas reformas para adequar a estrutura da colônia como centro administrativo. Foram criadas o Banco do Brasil. O Banco do Brasil que a gente tem hoje foi criado nesse momento, né? A imprensa régia, a Biblioteca Real, hoje chamada Biblioteca Nacional. Também tem o Jardim Botânico e o Museu de Belas Artes, né? Para incluir aí na lista. E como ele era uma pessoa preocupada com a cultura, ele traz aí um grupo de... vai fundar, né, uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofício para incentivar artistas, arquitetos europeus no Rio de Janeiro aqui, né? Vai criar também a Missão Francesa. O que é a Missão Francesa, né? Artistas que vieram para o Brasil, né? Ele vai financiar esses artistas a desenhar ou a pintar o cotidiano da população, o trabalho dos escravos na cidade brasileira naquela época, né? A gente tem um nome importante, Jean-Baptiste Debré, né? E aqui, ó, uma gravura de Debré representando escravizados carregando mercadoria no porto da cidade do Rio de Janeiro. Ele pintava o cotidiano da cidade, né? Aqui eu separei algumas imagens a mais para vocês. Aquela imagem no início do capítulo é uma também, né? Aqui também, ó, Jean-Baptiste Debré, na porta de uma igreja, né? Tem um escravo aqui, parece que está vendendo ou dando alguma coisa. Aqui é uma praça também aí do cotidiano do Rio de Janeiro, a Praça 15, né? Por esse
por esse chafariz aqui, a gente vê que é a Praça 15. Aqui embaixo um jantar brasileiro, né? Também um jantar brasileiro. Os donos dos escravos e os escravos ao lado aí aguardando para servir essas pessoas, né? E o início do capítulo também tem aquela imagem, se vocês verem na legenda, tá lá, né? É feito por Debré. Próxima página, a gente tem uma revolta aí nesse contexto de elevação do Brasil ao Reino Unido, Rio de Janeiro, capital do Brasil, né? A gente tem o contexto de um país que tá sendo habitado aí pela corte portuguesa, pelos reis de Portugal, né? E na 336 a gente tem um grupo ou um território que é o Nordeste que não está muito satisfeito com isso. Por quê, né? Porque na região do Nordeste a situação estava crítica. Se no Rio de Janeiro está tudo sendo tão aí evoluído, no Nordeste a situação estava crítica, pois a queda da exportação do açúcar e uma seca intensa gerou uma crise econômica, né? Além do que, o Rio de Janeiro aí virou o protagonismo aí em relação ao Brasil, né? E o Rio de Janeiro aí tem muitos gastos com a corte, aumenta os impostos para manter a corte portuguesa no Brasil e a população brasileira dos outros estados vai ficar aí descontentes com isso, né? Então a elite pernambucana passou a reivindicar aí maior participação do governo. Olhem aqui, ó, ideias liberais inspiradas no iluminismo, na Revolução Americana, já circulavam na região, né? Então, essa Revolução Pernambucana vai ser inspirada aí nesses ideais iluministas que está aí pelo mundo fazendo revolução, né? O que eles queriam, né? Eles tomaram o poder em 1817 e colocou um governo republicano na cidade de Recife, né? E outras regiões do Nordeste aderiram a esse movimento. A Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte também aderiu a esse movimento aí, né? Então, só que o movimento durou apenas 70 dias. Foi desestabilizado pelas forças portuguesas. Os líderes da revolução foram presos e punidos. Embora não tenha alcançado os resultados esperados, o movimento pernambucano foi importante por ter difundido ideias anti-lusitanas e de liberdade da colônia. O que é o anti-lusitano, né? Anti-lusitano é contrário aos portugueses. Então, eles não queriam aí o domínio português, né? Aqui a gente tem a bandeira de Pernambuco atual, né? Bandeira de Pernambuco atual, porque aconteceu aí na província de Pernambuco, essa Revolução Pernambucana. Agora, vamos fazer a atividade, né? Que eu já coloquei lá no portal da Iônica. Quem não tiver acesso, eu vou também compartilhar aqui no grupo, tá? Vamos fazer a atividade aqui referente a essa chegada dos portugueses, da família real aqui no Brasil. Até a próxima aula.